Convido você a abrir a palavra de Deus comigo, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 6 ao versículo 18. Esta é a última carta de Paulo. Este é o último capítulo desta carta. Estes são os últimos versículos deste capítulo. Essas são as últimas palavras do apóstolo antes de caminhar para o martírio. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, e não apenas a mim, mas a tantos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga naquele dia. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras, que isso não lhe seja posto. Que o Senhor lhe dê a paga segundo as suas obras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu peço permissão a você para retornar a este texto apenas na conclusão da minha palavra. Eu gostaria hoje de trazer à sua memória uma síntese da história do apóstolo Paulo. Certamente ele foi o maior evangelista, o maior pastor, o maior missionário, o maior teólogo e o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Nenhum homem na história da humanidade exerceu tanta influência na cultura ocidental como o apóstolo Paulo. Nenhum escritor da humanidade teve as suas obras mais divulgadas, mais publicadas e mais espalhadas pelo mundo do que o apóstolo Paulo. O nome dos imperadores caíram no esquecimento e estão cobertos de pó. Mas este homem que morreu só e pobre, arrancado de uma masmorra romana e degolado pela guilhotina de Roma, tem seu nome anunciado e proclamado em todo o mundo. Por isso eu gostaria de convidar você para acompanhar-me nessa caminhada pela sua vida e pela sua história. Quem foi o apóstolo Paulo? A primeira coisa que nós sabemos, à luz de Filipenses capítulo 3, versos 3 a 5, que ele foi circuncidado ao 8º dia, ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Em outras palavras, ele era um judeu puro sangue.
procedente da mais importante tribo de Israel. Sabemos que ele nasceu em Tarso, na Cilícia. Consequentemente, ele era um cidadão romano. Sabemos ainda que seus pais, ainda muito jovem, o enviaram para Jerusalém, a capital religiosa do mundo, onde morava sua irmã, para que ele fosse um rabino. Matriculou-o, portanto, para estudar aos pés do grande rabino e mestre Gamaliel. Tornou-se um jovem brilhante. Destacou-se dentre os da sua idade. E, na verdade, tornou-se um homem culto e enciclopedista. Por exemplo, quando ele escreve, quando ele está na cidade de Atenas, a capital intelectual do mundo, a cidade de Péricles, a cidade de Sócrates, de Platão e Aristóteles, diz a Bíblia que ele discute com os filósofos estoicos e com os filósofos epicureus, que ele cita os filósofos da sua época. Quando ele escreve a sua carta a Tito, ele cita Epimênides, um filósofo do 6º século a.C. Em outras palavras, este homem trafegava com grande desenvoltura pelos corredores do saber humano. Ele foi treinado para ser um rabino, para ser um mestre da lei de Israel, para ser um líder da religião de Israel. Mas ao mesmo tempo que ele crescia aos pés de Gamaliel, também um outro rabino crescia em Israel, não em Jerusalém, a capital bafejada pelo conhecimento e pela cultura religiosa, mas crescia na pobre e esquecida Nazaré. A Bíblia diz que esse rabino de Nazaré, aos 30 anos de idade, vai ao Jordão e é batizado por João Batista e dá início ao seu ministério. E a Bíblia diz que esse rabino de Nazaré, carpinteiro de Nazaré, ele pregava não como os escribas e fariseus, mas como quem tem autoridade, e as multidões começaram a segui-lo, e ele curava os cegos, ele levantava os paralíticos, ele fazia os mudos falar, e os mortos ressuscitavam, e isso despertou inveja no sinédrio judaico. Contrataram testemunhas falsas para perseguir-lhe os passos. Prenderam-no, acusaram-no, condenaram-no, pregaram-no em uma cruz, para alívio do sinédrio judaico, e o sepultaram. Mas ao terceiro dia, no primeiro dia da semana, uma notícia explode em Jerusalém, e com a velocidade de um fogo num rastilho de pólvora, percorre toda a cidade, revelando que o túmulo deste rabino da Galileia estava aberto, e este rabino estava vivo. Essa notícia perturbou Jerusalém. E Saulo de Tarso, representante do sinédrio, se levanta como opositor do cristianismo, como o maior perseguidor do cristianismo, com a ideia de que ele deveria matar no nascedouro esta nova religião, a religião do caminho. E aqui eu chamo a sua atenção para o primeiro capítulo na história deste homem. Saulo, o maior perseguidor do cristianismo. Preste atenção. O Novo Testamento nos dá 2 retratos de Saulo. O primeiro retrato é que ele é apontado como uma fera selvagem. Se você notar no capítulo 9, versículo 1, diz que quando ele vai a Damasco, ele vai respirando ameaças e morte contra os discípulos. E essa palavra no grego traz a ideia de uma fera selvagem que, bufando de raiva, salta sobre a sua presa para devorá-la. Ele era uma fera selvagem. Se não, vejamos. 1 Timóteo 1,13, ele mesmo se define como um homem insolente, blasfemo e perseguidor. 1 Coríntios 15:9, ele diz: eu sou o menor dos apóstolos, porque eu persegui a igreja de Deus. Atos 8:3 nos informa que ele
de forma insolente, entrava nas casas e arrastava presos os homens e mulheres que criam em Jesus. Dessa maneira ele assolava a igreja de Deus. Atos 9, versículo 13. Ananias diz: Senhor, tenho ouvido de muitos quantos males tem este homem feito aos santos que vivem em Jerusalém. Gálatas 1,13 diz que ele perseguiu sobremaneira a igreja de Deus e a devastava. Atos 9, versículo 21, o testemunho do povo de Damasco acerca dele é que ele em Jerusalém exterminava os discípulos do Senhor. E a palavra exterminar não é prender, não é bater, é matar. Atos 22, versículo 4. Somos informados que ele perseguiu o caminho até a morte. Notem vocês que ele perseguia a religião dos crentes, o caminho. Atos 22, Atos 26, versículo 9, diz que ele entrava nas sinagogas, e ele então perseguia com fúria os cristãos, de forma que ele entendia que devia praticar muitos males contra o nome de Jesus. Ele não apenas perseguia os crentes, ele perseguia o Deus dos crentes. Mas Atos 26, versículo 10, somos informados de que ele assim, recebendo a autorização dos principais sacerdotes, encerrou muitos, não poucos, muitos dos santos em prisões, e contra estes muitos dava o seu voto para matá-los. Prestem atenção, que Saulo era um assassino, em série, que ele mandou matar não poucos, mas muitos crentes em Jerusalém. Diz ainda o texto, em Atos 26, versículo 11, que muitas vezes, não poucas vezes, muitas vezes, os castiguei por todas as sinagogas. Em outras palavras, ele não respeitava domicílio doméstico, porque entrava nas casas, e ele não respeitava lugares sagrados, porque ele entrava nas sinagogas, e lá dentro das sinagogas, ele os castigava, ele os açoitava. E diz o texto ainda no versículo 11 de Atos 26, que demasiadamente enfurecido contra eles, e por cidades estranhas os perseguia. Ele não perseguia os crentes apenas em Jerusalém, não apenas em Israel, mas até fora dos limites da nação. Ele era um caçador de crentes, e ele prendia os crentes, e ele batia nos crentes, e ele mandava matar os crentes. Mas diz ainda Atos 26, versículo 11, que quando ele entrava nas sinagogas, ele forçava os crentes a blasfemar. Isso não é apenas perseguição física, isso é perseguição psicológica. Ele chegava e dizia: ou você nega Jesus, ou eu te bato; ou você nega Jesus, ou eu te prendo; ou você nega Jesus, ou eu te mato. Ele era uma fera selvagem, ele era um assassino, ele era um homem cruel, ele era um homem sanguinário. Mas o Novo Testamento nos apresenta uma segunda figura dele. Ele não era apenas uma fera selvagem, ele era um touro indomável. Atos 26, versículo 14, traz a seguinte informação: quando ele ia para Damasco, o próprio Jesus aparece para ele, gritando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões.
Eu fui criado na roça e já vi muito boi, bezerro, touro sendo amansado para trabalho doméstico. E um dos instrumentos para se amansar um boi é o aguilhão. Às vezes nós pensamos que Deus só começou a trabalhar na vida de Saulo lá no caminho de Damasco, mas isso não é verdade. Toda vez que Saulo entrava numa casa para prender um crente, toda vez que ele entrava numa sinagoga para bater num crente, para prender um crente e para matar um crente, o Espírito de Deus picava a sua consciência. Toda vez que ele ia matar um crente, esse crente, em vez de blasfemar, glorificava a Deus. Assim como aconteceu com Estevão, tinha um rosto parecendo o rosto de anjo, era Deus mostrando a este homem, picando a sua consciência, ferroando a sua consciência, para que ele se rendesse, para que ele se capitulasse, para que ele se convertesse. Mas esse touro bravo não queria ser amansado, esse touro bravo resistia à obra de Deus no seu coração, até o dia em que ele, indo para Damasco, respirando ameaças e morte, o amansador de touro bravo gritou do céu e o jogou ao chão e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O touro bravo está caído, o touro bravo está vencido, o touro bravo está subjugado, o maior perseguidor do cristianismo está convertido ao Senhor Jesus Cristo. Fecha-se aqui o primeiro capítulo da sua vida. Abrimos um novo capítulo, a sua preparação para o ministério. Diz a palavra de Deus que ele é levado, guiado pela mão, cego, para a cidade de Damasco, onde fica na casa de Judas, na rua direita em Damasco. E durante 3 dias ele ora e ele jejua. Quando o Senhor aparece para Ananias e diz: Ananias, vai à rua direita, na casa de Judas, porque Saulo está orando. 3 coisas devem acontecer com ele. Primeiro, impõe as mãos sobre ele, para que ele seja curado e volte a ver. Segundo, ele precisa ser batizado. Terceiro, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Ananias não vai sem resistência e diz: Senhor, eu tenho ouvido de muitos quantos males tem feito este homem aos santos em Jerusalém. Mas Deus diz: vai, porque ele está orando. E diz a Bíblia que Ananias impõe as mãos sobre Paulo e ele é curado. Diz a Bíblia que Ananias o batiza. Diz a Bíblia que Ananias impõe as mãos sobre ele novamente, ele recebe o Espírito Santo. Mas às vezes, irmãos, nós imaginamos que Saulo foi imediatamente e poderosamente usado por Deus logo após a sua conversão. Isso não é um fato, e eu procurarei mostrar isso para os irmãos desta noite. Atos 9, versículo 20, somos informados que logo após ele ser curado, batizado e revestido com o Espírito Santo, ele pregava nas sinagogas em Damasco, anunciando ou declarando que Jesus é o Filho de Deus. Notem o conteúdo da pregação, ele afirmava que Jesus é o Filho de Deus. Era uma mensagem declaratória. Mas em Atos 9, 22, somos informados que ele mais e mais se fortalecia e confundia os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. Eu pergunto a você, há alguma diferença entre a pregação do verso 20 e a pregação do verso 22 de Atos 9? Em outras palavras, há alguma diferença entre declarar e afirmar? Ou melhor, de declarar e demonstrar? É óbvio que há uma profunda diferença. A pregação do verso 20 era apenas declaratória, mas a palavra demonstrar significa provar meticulosa e detalhadamente uma tese. A pergunta é: quanto tempo durou entre a pregação do verso 20, onde ele declarava que Jesus é o Filho de Deus, para a pregação do verso 22, onde demonstrava que Jesus é o Cristo, é o Messias? Atos não responde.
Mas a resposta está em Gálatas capítulo 1, versículos 14 a 17. Onde Paulo esteve? O intervalo de Atos 9:20 para Atos 9:22 são 3 anos. E nesse tempo Saulo esteve na Arábia. E diz a Bíblia que quando o Senhor lhe apareceu, ele não partiu para Jerusalém onde estavam os apóstolos, nem consultou carne e sangue, mas ele recebeu do próprio Senhor Jesus a revelação do seu evangelho. E depois ele voltou a Damasco, e 3 anos depois ele então vai a Jerusalém. Notem isso. O que ele ficou fazendo nesses 3 anos na Arábia? Um seminário intensivo com Jesus. Ele recebe a revelação direto de Jesus. É por isso que Paulo é chamado de o teólogo do mistério. Nesse tempo ele vai reler o Antigo Testamento e perceber que aquele Jesus que ele perseguira, de fato era o Messias. Convencido dessa verdade, ele retorna a Damasco depois de 3 anos na Arábia, e agora em Atos 9:22 diz que ele confunde os judeus, porque agora ele demonstra que este Jesus de fato é o Messias, é o Cristo. O que lhe acontece? Ele é perseguido e ele tem que fugir de Damasco, num 6º muralha abaixo. Aí ele pensa: agora eu vou para Jerusalém. Lá está a igreja mãe, lá estão os apóstolos, lá eu conheço cada metro quadrado da cidade, lá eu fui criado aos pés de Gamaliel, lá eu persegui a igreja de Deus, lá eu vou ser o homem estratégico de Deus para ganhar aquela cidade. Talvez ele pudesse pensar mais: eu sou o único homem competente para liderar a causa cristã nessa cidade. Os outros apóstolos, todos eram da Galileia, exceto Judas Iscariotes, que era um apóstata e já estava morto. Os outros não apenas eram da Galileia, mas eles eram homens incultos, que não tinham capacidade, no entendimento de muitos, de enfrentar o sinédrio, os sacerdotes e os escribas e os fariseus, homens tão versados nas escrituras e homens tão cheios de cultura intelectual. Diz a escritura, em Atos 9, versículo 26, que quando ele chega em Jerusalém, todos os discípulos, não alguns dos discípulos, todos os discípulos não acreditaram nele. Todos pensaram que ele estava blefando. Todos pensaram que ele estava sabotando o cristianismo. Ninguém lhe deu boas-vindas na igreja de Jerusalém. Foi o primeiro golpe no orgulho dele. Mas por intervenção de Barnabé, versículo 27 de Atos 9, o pai da consolação, Barnabé o introduz na igreja de Jerusalém, e agora diz a Bíblia que ele, com desenvoltura, sai e entra e discute com os helenistas, e anuncia e prega com grande força e entusiasmo, mas diz a Bíblia que os helenistas querem matá-lo, e os irmãos se reúnem e diz: Paulo, você não pode ser nosso pastor, nós não queremos que você fique aqui. Você já pôde sentir alguma vez o que é ser despedido da igreja e os crentes não querem que você fique na igreja? Qual foi a atitude de Saulo? Mas eu não quero sair. E ele não saiu. Mas não foi só isso. Atos 22, você pode conferir isso. Atos 22, versículo de número 17, nos informa que não apenas o povo não queria que ele ficasse, Deus não queria que ele ficasse. Porque quando ele estava em Jerusalém, apareceu o Senhor numa visão e disse: Paulo, vai embora da cidade, eles não vão te ouvir. Sabe o que ele fez? Ele não saiu. Ele discutiu com Deus. Ele diz: mas Deus, eu persegui a igreja aqui. Quando mataram Estevão, tua testemunha, eu guardei as vestes daqueles que o apedrejaram. Em
Trocando em miúdos, ele está dizendo o seguinte para Deus: Deus, o Senhor vai cometer um erro estratégico me tirando daqui. Eu sou o homem, me perdoem da expressão, eu sou o cara. Eu conheço essa cidade como ninguém. Eu me criei aos pés de Gamaliel. Eu persegui a igreja. Eu tenho o melhor currículo para ser o pastor da igreja de Jerusalém. Eu tenho o melhor cabedal para ser o líder do cristianismo nessa cidade. O problema é que Deus não mudou. Foi Paulo quem precisou mudar e mudar-se. Sabe o que aconteceu? Ele não foi embora. Ele não saiu, mesmo Deus mandando ele embora. Volte para Atos 9, por favor. Versículo 30. Você vai perceber algo interessante. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia. Veja você que ele não foi, ele foi levado. Ele foi tirado a reboque, como Ló de Sodoma. Ele não foi por iniciativa própria, embora o povo não queria que ele ficasse, e Deus não queria que ele ficasse, mas ele queria ficar, porque na verdade ele precisava aprender a maior lição do seu ministério, e você e eu também. Que lição? A lição de sair da antiga aliança para a nova aliança. Na antiga aliança você diz: tudo depende de mim. Na nova aliança você diz: tudo depende de Deus. Ele havia ensinado essa verdade mais tarde na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 17. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para uns nós somos cheiros de vida para vida, para outros cheiros de morte para morte. Mas quem é suficiente para essas coisas? Ele não dá resposta. Só vai dar resposta no capítulo 3, versículo 5, quando ele diz: a nossa suficiência vem de Deus. Ele tinha que entender isso. Só mais tarde ele vai entender. Sabe o que aconteceu? Diz o versículo 30, que o levaram para Cesareia e dali o enviaram para onde mesmo? Para Tarso. Sabe onde era Tarso? A cidade onde ele nasceu. Sabe o que Deus está mandando esse moço fazer? Meu filho, você que tem tantos planos, você que acha que é a figura central, você que acha que é a peça central, você que acha que é insubstituível, que é indispensável, arruma as malas e volta para casa. Não existe homem insubstituível. Quem faz a obra não é você, não sou eu. A obra de Deus é feita por Deus. Nós somos apenas os instrumentos. Quanto tempo ele ficou lá? Muitos anos, talvez mais de 10 anos. Fazendo o quê? Eu não sei, mas ficou no anonimato. No anonimato. Mas o pior não veio ainda. Deus ainda ia golpear o orgulho dele. Porque Atos 9:31 diz que no dia que Paulo arrumou as malas e foi embora de Jerusalém, a igreja passou a ter paz, a igreja passou a crescer. Você quer coisa pior do que isso para um pastor? No dia que ele arruma as malas e vai embora da igreja, todos os problemas da igreja se resolvem e a igreja explode em crescimento. Mas preste atenção nisso. Deus primeiro trabalha em você para depois trabalhar através de você. Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Deus não se impressiona com performance. Deus vê o coração. Muitos anos depois, explode um avivamento em Antioquia da Síria, capital da Síria, terceira maior cidade do mundo. A igreja de Jerusalém manda para lá Barnabé. Barnabé se alegra ao ver a graça de Deus prosperando, lembra-se de Saulo e vai a Tarso e pega Saulo para trabalhar com ele. Diz a Bíblia que durante 1 ano eles ensinam a palavra de Deus, e depois de 1 ano, estando eles orando e jejuando, o Espírito Santo disse: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Notem uma coisa, o Espírito Santo não disse separai-me Saulo e Barnabé, o Espírito Santo disse separai-me Barnabé e Saulo. O que significa isso? Significa que ele tinha que trabalhar debaixo da autoridade, da liderança de Barnabé. Ele não era o líder, ele era o liderado. Ele não era o titular, ele era o reserva.
Deus estava trabalhando nele, para depois trabalhar através dele. Quando chegaram em Pafos, na primeira viagem missionária, Elimas o mágico tenta impedir o procônsul Sérgio Paulo de converter-se a Cristo. E Saulo, cheio do Espírito Santo, diz: ó filho do diabo, estás tentando perverter a obra de Deus, pois ficarás cego. E diz a Escritura que o procônsul converteu-se a Cristo cheio de temor, e que a partir de Pafos, ele, Saulo, deixa de usar o seu nome judaico Saulo para usar o seu nome romano Paulo, e a partir dali ele se transforma no maior líder do cristianismo, porque já tinha entendido a verdade, que tudo depende de Deus e nada de nós. A primeira viagem missionária acontece com coisas estupendas acontecendo. Em Panfilha, o jovem João Marcos, primo de Barnabé, abandona a viagem e volta para casa. Paulo e Barnabé agora prosseguem, pregando, ensinando, plantando igrejas, vendo os milagres de Deus acontecendo. Mas notem comigo, por favor, Atos 14, versículo 27, algo extraordinário. Voltam da primeira viagem missionária, reúnem a igreja em Antioquia, e diz o texto: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira a porta da fé aos gentios. Chama sua atenção para duas coisas. Primeiro, há espaço para testemunho na igreja. Segundo, não há espaço para projeção humana na igreja. Notem que eles relatam quantas coisas fizera Deus, não quantas coisas fizeram eles. Relatam como Deus abriu a porta à fé, não como eles abriram a porta. Amados irmãos, quantas vezes nós temos assistido pregadores colocando nos outdoors seus feitos? Quem faz a obra é Deus, amados. É Deus quem faz. É Deus quem abre corações. É Deus quem abre o caminho. É Deus quem converte. É Deus quem dá o arrependimento. É Deus quem dá a fé. É Deus quem santifica. É Deus quem regenera. É Deus quem faz a obra. Nós somos os instrumentos. Portanto, toda a glória tem que ser dada a Deus. Agora notem, amados, quando a igreja avança, o inferno se incomoda. Porque o que você vai ver em seguida é que o diabo, com a sua astúcia, tenta gerar um problema doutrinário na igreja. Sobe alguns falsos mestres de Jerusalém dizendo o seguinte: os gentios não podem ser salvos apenas crendo em Jesus, eles têm que fazer algo mais. Primeiro eles têm que se tornar judeus. Se eles não se circuncidarem, só a fé em Jesus não é suficiente. Amados, se a teologia não é boa, não temos condições de fazer a obra de Deus. A evangelização depende de uma teologia clara. A fé só no Senhor Jesus. Não é fé mais misticismo, não é fé mais isso ou mais aquilo, é apenas a fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Diz a Bíblia que o concílio se reuniu e pareceu bem ao Espírito Santo e a eles não impor aos gentios nenhuma coisa a mais, a não ser a única condição de crer, da fé genuína no Senhor para a salvação. Teologia boa, resolvido o problema doutrinário, é hora de voltar para a segunda viagem missionária. Abra sua Bíblia agora em Atos 15, versículos 36 a 41. Acontece algo extraordinário aí. Paulo chega para Barnabé e diz: Barnabé, precisamos voltar para a segunda viagem missionária. Barnabé diz: tá bom. Só um detalhe: o nosso amigo João Marcos, o jovem João Marcos, repensou a sua vida e quer voltar conosco. Diz a Bíblia que Paulo diz: não, eu não acho justo levar esse moço. E diz o texto que houve tal desavença entre Barnabé e Saulo que eles não puderam caminhar juntos. Irmãos amados, os líderes da igreja não deviam brigar, mas às vezes brigam.
Os líderes da igreja não deveriam ser intolerantes, mas às vezes são. O que eu acho grandioso é que mesmo quando nós erramos, os planos de Deus não podem ser frustrados. Porque agora, em vez de uma caravana missionária, tem duas. O relato vai nos passar, no livro de Atos, por Paulo e Silas. Mas preste atenção, que o Paulo que está rejeitando o jovem João Marcos vai mudar de ideia mais tarde. E agora diz a Bíblia que vão para a segunda viagem missionária, e o propósito de Paulo é entrar na Ásia, mas diz a Bíblia que o Espírito de Deus os impede de entrar na Ásia, e ele escuta uma voz de um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu não sei se você tem a clara noção do que isso implica para o Ocidente. Se hoje estamos aqui, se hoje o Ocidente é cristianizado, devemos a esta obra soberana de Deus em invocar a viagem missionária para o Ocidente e não para o Oriente. E diz a Bíblia que agora eles entram na Europa. E Paulo chega em Filipos, e eu chamo a sua atenção para esse ponto. A obra missionária é dirigida por Deus, mas quem escolhe os melhores métodos somos nós. Porque Paulo não para em qualquer cidade. Se você perceber, as cidades listadas aí são todas cidades importantes: Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Filipos era a colônia romana, Tessalônica era a capital da Macedônia, Bereia era uma cidade importante da Macedônia, Atenas era a capital intelectual do mundo, Corinto era a capital da Caia. O que isso nos ensina? Hoje, às vezes, nós vamos pensar em plantar uma igreja. Muitas vezes se compra o pior terreno, no bairro mais escondido, na rua mais escondida, no terreno mais difícil, e plantamos uma igreja que vai virar congregação durante 20 anos, quando nós deveríamos pensar estrategicamente em plantar igrejas estratégicas que possam, a partir dali, o evangelho irradiar-se por toda a região. Agora note uma coisa: o fato de você estar fazendo a obra de Deus, dentro do calendário de Deus, segundo a vontade de Deus, não significa que você vai ter facilidades. Paulo foi preso em Filipos, Paulo foi escorraçado de Tessalônica, Paulo foi enxotado de Bereia, Paulo foi chamado de tagarela em Atenas, e Paulo foi chamado de impostor em Corinto. Ele passa 18 meses em Corinto, e de Corinto ele escreve a primeira carta dele à Galácia, a igreja da Galácia, escrevem as duas cartas à igreja de Tessalônica. Volta para a terceira viagem missionária, e agora ele vai para Éfeso, a capital da Ásia Menor, a cidade onde havia o templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e diz a Bíblia que ele fica lá 3 anos, e nesses 3 anos, pregando o evangelho de casa em casa e publicamente, o evangelho se espalhou por toda a Ásia Menor. E diz a Bíblia que em Éfeso ele enfrentou lutas maiores do que suas forças, ele enfrentou feras. Era hora de voltar. E diz a Bíblia que Paulo estava comprometido com a causa dos pobres. Aliás, diz Gálatas 2:10, que antes de ir para os gentios, ele fez um compromisso com os apóstolos em Jerusalém, que ele ia para os gentios, mas ele não se esqueceria dos pobres. E assim estamos aprendendo que evangelização e ação social não são coisas antagônicas, elas se completam. E Paulo fez uma coleta para os pobres da Judéia, nas igrejas gentílicas, na Macedônia e Acaia. Por quê? Você lê em Atos 18:2, que no período do imperador Cláudio, houve uma expulsão de todos os judeus de Roma, e os judeus tiveram que sair de Roma, sem suas casas, sem seus bens, e isso provocou uma grande crise financeira entre os judeus, e havia fome entre os judeus na Judéia. E Paulo vai se preocupar com eles. E agora diz a Bíblia que Paulo está saindo de Éfeso, e de Éfeso ele escreve as suas 2 cartas aos Coríntios, e ele está saindo de Éfeso para levar a oferta para os pobres da Judéia, e nessa saída de Éfeso, quando passa pela Macedônia, ele escreve a sua carta aos Romanos, por 2 razões. Primeiro, porque ele quer pedir
orações da igreja para a viagem a Jerusalém, porque ele sabe que ele vai encontrar cadeias e tribulações. Segundo, porque ele quer que a igreja de Roma seja a base missionária para ele ir à Espanha. E terceiro, porque ele quer apresentar à igreja da capital uma fiel exposição do Evangelho. Dali ele parte para Mileto, chama os presbíteros de Éfeso e dá conselho para eles. E ele diz assim nos versículos 21 a 23: o Espírito Santo me revela que o que me espera pela frente são cadeias e tribulações. Mas parte assim mesmo, e chega a Cesareia Marítima, e quando chega em Cesareia Marítima, o profeta Ágabo sobe de Jerusalém, pega o cinto de Paulo, amarra suas mãos, amarra os seus pés e profetiza: Paulo, não suba para Jerusalém, porque eles vão prender você lá. E quando dizem isso, os discípulos tentam dissuadir o apóstolo Paulo de ir a Jerusalém, e ele diz: o que vocês estão fazendo comigo? Eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a morrer pelo nome de Jesus. Ele vai para Jerusalém e ele é preso. Mas ele testemunha para o povo na cidade. Ele testemunha para o Sinédrio. E diz a Bíblia que 40 judeus entram em conspirata, fazendo um voto de não comer e não beberem antes de matar Paulo. A notícia vaza. E Paulo escuta o Senhor falando para ele da masmorra, na prisão e na fortaleza de Antônio em Jerusalém: coragem, Paulo, porque assim como você deu testemunho em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. A notícia da conspiração chega aos ouvidos do sobrinho de Paulo. Ele vai à cadeia, mostra para Paulo, revela para Paulo o plano nefasto do seu assassinato. Paulo chama o comandante, comunica ao comandante, e à noite, sob forte escolta romana, Paulo é trasladado de Jerusalém para Cesareia Marítima, quartel-general de Roma na Palestina. E Paulo fica durante 2 anos preso, acusado pelos judeus em Cesareia Marítima. Com a mudança do governo de Félix para Festo, Festo sobe a Jerusalém, conversa com o Sinédrio, e o Sinédrio tenta cooptar o governador Festo, corrompendo-o para que Festo mandasse para Jerusalém, porque o problema, segundo o Sinédrio, era um problema doméstico, mas a intenção deles era matar Paulo na estrada. Paulo, percebendo que Festo estava para entregá-lo, usando o direito de cidadão romano, diz: eu sou cidadão romano e eu quero ser julgado em Roma. Festo disse: para Roma você escolheu, para Roma você irá. No dia que Paulo pega o navio para Roma, eles enfrentam um naufrágio. Era a vontade de Deus que ele fosse para Roma, mas eles enfrentam um naufrágio. O ponto é tão crítico que 14 dias eles não sabiam se era noite ou dia, porque havia trevas, escuridão. O pânico e o desespero tomou conta de todos. A carga do navio foi jogada fora. O navio estava para se despedaçar, mas um anjo do Senhor apareceu para Paulo e disse: coragem, Paulo, ninguém vai morrer. Eu entreguei todos esses nas suas mãos. Naquele navio tinha 276 prisioneiros. O navio se despedaça e eles chegam em tábuas, nadando na ilha de Malta. E os bárbaros receberam todos com urbanidade, fizeram uma fogueira para aquecê-los. E dos 276 prisioneiros, o único que se preocupou em manter a fogueira acesa foi o apóstolo Paulo. Foi catar gravetos, e ao jogar esses gravetos na fogueira, uma víbora sai do fogo e prende na sua mão, e os bárbaros gritam imediatamente: é um assassino, tendo se livrado do mar, a justiça não o deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Paulo não caiu, Paulo não inchou, Paulo não morreu. Mudaram de opinião: é um Deus. Nem um Deus, nem um assassino, um servo do Deus Altíssimo. Na verdade, não foi o naufrágio que levou Saulo, ou melhor, Paulo, para Malta. Foi a mão da providência divina. Porque o prefeito, o pai do prefeito, estava doente, Paulo orou por ele, ele foi curado. Os demais enfermos vieram e Paulo orou por eles e eles foram curados. E agora diz a Bíblia que os bárbaros enviam Paulo para Roma com todas as regalias que ele precisava. Ele chegou em Roma preso, algemado.
numa prisão domiciliar onde ele pagava o aluguel. Mas ele escreve a carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12, dizendo assim: eu quero que vocês saibam, meus irmãos, que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Que coisas aconteceram para você, Paulo? Fui perseguido em Damasco, fui rejeitado em Jerusalém, fui esquecido em Tarso, fui apedrejado em Listra, fui açoitado em Filipos, fui escorraçado de Tessalônica, fui enxotado de Bereia, fui chamado de tagarela em Atenas, fui chamado de impostor em Corinto, enfrentei feras em Éfeso, fui preso em Jerusalém, fui acusado em Cesareia, enfrentei um naufrágio para Roma, fui picado por uma cobra em Malta. Mas eu quero que vocês saibam que eu cheguei em Roma preso, mas essas coisas contribuíram para o progresso do Evangelho. A palavra progresso na língua grega significa abrir caminho. Era exatamente a palavra usada para os engenheiros de Roma quando iam abrindo estradas para o imperador passar. Eu quero dizer para você que Deus não é sádico, que quando Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos, Deus não desperdiça o sofrimento na vida dos seus filhos. Os sofrimentos na vida dos filhos de Deus são picadas que Deus vai abrindo para o progresso do Evangelho. Porque Paulo estava preso, a igreja foi mais encorajada a pregar. Porque Paulo estava preso, algemado, ele evangelizou a guarda pretoriana, 16 mil soldados de escol, a guarda pessoal do imperador, gente que transitava nos corredores do palácio, todo dia, durante 2 dias, em 3 turnos diários, um soldado do lado direito, outro soldado do lado esquerdo, amarrado a Paulo, e ele evangelizando. E ele evangelizando, e ele testemunhando. Quando ele escreve a carta aos Filipenses 4:22, ele diz: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Na verdade, Deus abriu uma agência missionária para Paulo, lá dentro do palácio de Nero. Ele disse: eu não sou prisioneiro de Roma, eu não sou prisioneiro de César, eu sou prisioneiro de Cristo, eu sou embaixador em cadeias, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Segundo Coríntios capítulo 11, versículos 23, 24 e 25, Paulo diz: eu sofri dos judeus uma quarentena, 5 vezes uma quarentena de açoites, menos um. Em outras palavras, ele sofreu 195 açoites. De que maneira? Chicote, com correias de couro cru, com ponta de osso na ponta. E quando se arrancava a roupa da pessoa e se chicoteava essa pessoa, rasgava-se a carne, o sangue espurrava. Quando Paulo diz em Gálatas 6,16, quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo, ele não estava falando de poesia, ele era um homem todo cicatrizado, 3 vezes fustigado com varas, 3 naufrágios, a Bíblia só relata 1. Perigos de rios, perigos de mares, perigos de desertos, perigos de estradas, perigo entre estrangeiros, perigo entre patrícios, e ainda mais, diz ele, pesava sobre mim a preocupação com todas as igrejas, temores por fora, pressões por dentro, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Porque ele estava preso, ele não podia visitar as igrejas, sabe o que ele fez? Começou a escrever cartas. É por isso que nós temos as cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Cartas que abençoam o mundo ainda hoje. 2 anos preso. Por esta libertação, ele orou e pediu oração. Ele queria sair e saiu dessa prisão. Ao sair dessa prisão, ele não sai para se aposentar, ele não sai para deitar numa rede, ele não sai para ficar numa cadeira de balanço, ele não sai para vestir um pijama, ele sai para visitar as igrejas, ele sai para pregar o Evangelho. Talvez ele tenha ido à Espanha, e ele chega e deixa Timóteo em Éfeso, e ele deixa Tito na ilha de Creta, e ele está fazendo a obra de Deus. E nesse período ele escreve mais 2 cartas, no interregno da primeira para a segunda prisão. Escreve 1 Timóteo, escreve Tito. Mas irmãos,
a política do mundo vai mudar. No ano 64, o imperador Nero, que era louco, desvairado, que havia assassinado membros da sua família, inclusive a sua mãe, bota fogo na cidade de Roma. 7 noites, 6 dias, a cidade ardendo em chamas, e ele sobe para o alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira, tocando e cantando os versos de Troia. Quando as chamas cessam, a cidade está em cinzas, descobre-se que dos 14 bairros de Roma, 4 deles haviam sido poupados das chamas. Desses 4, 2 desses bairros eram densamente povoados por judeus e cristãos. Então Nero encontra um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E começa uma brutal e sangrenta perseguição aos crentes no mundo daquela época. Os crentes eram presos, amarrados nos postes, queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Os crentes eram jogados nas arenas para serem pisoteados pelos touros e para serem devorados pelos leões esfaimados da Líbia, ou para serem trucidados pelas espadas dos gladiadores. Nesse momento, Paulo, percorrendo as igrejas, certamente é caçado, porque ele era o maior líder do cristianismo. Até que ele certamente foi preso, possivelmente em Troade, quando ele estava na casa de Carpo. E a prisão foi tão violenta e tão repentina que não deu nem para pegar os seus objetos pessoais. Deixou para trás a sua capa, deixou para trás os seus livros, deixou para trás os seus pergaminhos. Mas agora ele não vai para uma prisão domiciliar, agora ele vai para uma masmorra subterrânea, úmida, escura, fria, insalubre, de onde os prisioneiros saíam leprosos ou para o martírio. É desta prisão que ele vai escrever sua última carta, 2 Timóteo. E agora eu peço você que abra sua Bíblia no texto lido para nós encerrarmos. Eu fico pensando, amados irmãos, que se Paulo fosse avaliado pelas lentes da teologia da prosperidade, Paulo seria um fracasso. Um total fracasso. O maior pastor do cristianismo, o maior plantador de igrejas do cristianismo, o maior missionário do cristianismo, o maior teólogo do cristianismo, está morrendo pobre, sozinho, abandonado, dentro de uma masmorra, saindo da prisão para o martírio. Ele não tem descendência, ele não tem herança, ele não deixou fortunas, ele não deixou riquezas, na verdade ele não tem nem roupa para vestir. A grande pergunta é: como é que esse homem se sente? Será que amargurado? Será que frustrado? Será que revoltado? Eu chamo a sua atenção, com a sua Bíblia aberta em 2 Timóteo capítulo 4, vamos ver como é que ele entende a vida. Primeiro ele vai fazer uma avaliação do seu passado. Versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Os verbos estão todos no passado. Esse homem está dizendo o seguinte: a vida para mim não foi uma vida de amenidades, a vida para mim não foi um parque de diversões, a vida para mim não foi uma colônia de férias, a vida para mim foi um combate, foi uma acesa luta contra o diabo e os seus potestades, os seus principados e potestades, foi uma luta titânica contra o mundo e contra o pecado. Mas ele diz ainda: eu completei a carreira, eu não larguei a obra no meio do caminho, eu não retrocedi, eu não voltei atrás, eu não me intimidei com as ameaças, eu não negociei princípios, eu não prostituí o meu ministério, eu não vendi a minha consciência. Ele diz em Atos 20, 24, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para anunciar o evangelho da graça de Deus. Esse homem termina dizendo o seguinte: eu guardei a fé, eu não saí do caminho,
Eu não apostatei da fé. Eu não abri mão dos princípios do Evangelho. Ah, amados irmãos, quantos obreiros nos nossos dias se encantam com as heresias, se encantam com as novidades, prostituem o seu ministério, vendem o seu ministério por dinheiro, vendem o seu ministério por fama e deixam de lado o antigo Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho da cruz. Vemos pregações e pregações sobre prosperidade, sobre milagres, sobre coisas e mais coisas, mas aonde está o Evangelho da cruz? O apóstolo Paulo diz: eu nada quero saber a não ser anunciar Jesus e este crucificado. Ele vai fazer agora uma avaliação do seu presente. Versículo 6. Preste atenção aí. Ele diz: eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele está dizendo o seguinte: Roma vai me matar, mas não é Roma que vai me matar, é eu que vou me entregar. E ele usa uma palavra bonita, ele usa uma metáfora para falar da morte. Ele não diz o tempo da minha morte é chegado, ele diz o tempo da minha partida é chegado. Essa palavra grega, partida, ela é muito bonita, ela tem 3 significados muito importantes. Primeiro, ela significava tirar o fardo das costas de alguém. Sabe o que é morrer para o crente? É descansar das suas fadigas, é tirar um peso das costas, é ir para um lugar onde não tem mais choro, não tem mais lágrima, não tem mais dor, não tem mais luto. Segundo significado da palavra partida no grego, era desatar um bote amarrado para que ele se engrasse as águas e atravessasse para o outro lado. Sabe o que é morrer para um crente? É fazer a principal e última viagem da vida, rumo à pátria celestial. Terceiro significado da palavra partida: a palavra partida significava afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e voltar para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é voltar para a casa do Pai. O pastor foi visitar um crente enfermo e perguntou para ele: meu irmão, como é que você está? E o crente respondeu: pastor, eu nunca estive tão bem. A casa onde eu moro está desmoronando, mas eu já estou de malas prontas para me mudar para a casa do meu pai. Isso é morrer para o crente. E às vezes a gente fica pensando, amados, que quando nós morrermos, nós vamos ter uma mansão lá no céu. Mas quando a Bíblia fala de uma mansão, quando este tabernáculo terrestre se desfizer, temos da parte de Deus uma casa feita não por mãos, eterna nos céus. Não está falando que você vai ter lá no céu uma mansão com 5 suítes, com piso de mármore celestial e com torneiras de ouro. Essa mansão é o seu corpo. É um corpo de glória, imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Paulo não está com medo de morrer. Eles sabem quem tem crido e sabe para onde está indo. Por isso ele vai fazer agora uma análise do seu futuro. Versículo 8. Ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, e não apenas para mim, mas para todos quantos amam a sua vinda. Ele diz: não importa se Nero vai me considerar culpado, não importa se Roma vai me considerar digno de morte, de martírio. O que importa é que o reto juiz, diante de quem eu vou comparecer, já me declarou justificado e já preparou para mim a coroa da justiça. Mas, amados irmãos, apesar de tantas convicções, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 9, vai descrever os seus sentimentos humanos acerca do que está vivendo. E a primeira coisa que esse homem está enfrentando no final da vida é o problema da solidão. Veja comigo aí, versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, meu filho. Veja versículo 21. Venha antes do inverno, filho. Veja versículo 11. Quando você vier, Timóteo, traz o João Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Lembra lá de Atos 15, 36 a 41? Quando ele brigou com Barnabé e disse: comigo esse cara não vai? Pois Paulo envelhece com doçura. Ele é velho, mas ele tem capacidade de mudar de ideia e de pedir perdão.
foi abandonado. Alguém que andou com ele, alguém que foi seu companheiro, alguém que esteve junto dele, agora volta as costas para ele. Um pastor como Paulo, que investiu a vida nos outros, que deu a sua vida pelos outros, que deu o seu sangue pela igreja, agora no final da vida é abandonado. Terceira coisa que ele enfrenta traição. Veja versículo 14. Alexandre o latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga naquele dia. Os estudiosos dizem que foi Alexandre o latueiro que foi o delator de Paulo, responsável na sua segunda prisão e consequente martírio. Gente que apunhala pelas costas, gente que puxa o tapete, gente que quer ver a sua derrota, a sua ruína. Paulo, no final da vida, enfrenta esse tipo de gente, e não apenas resistência a ele. Diz o versículo 15 que Paulo diz para Timóteo: e tu, Timóteo, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Alexandre persegue o pregador e persegue a pregação, persegue o evangelista e persegue o evangelho, persegue o pregador e persegue a palavra. Quarto lugar, ele está enfrentando privações. Veja o versículo 13. Meus irmãos, Paulo está enfrentando 3 tipos de privações. A primeira privação que ele está enfrentando é privação emocional. Ele está precisando de gente do lado dele. Está sozinho numa masmorra. Segunda privação que ele está enfrentando é privação mental. Ele está precisando de ler. Eu acho maravilhoso. O cara sabe que vai morrer. Então numa masmorra escura. Mas ele diz para o seu filho Timóteo: Timóteo, quando você vier, filho, por favor, traz os livros, especialmente os pergaminhos. Eu quero aprender um pouco mais, eu quero estudar um pouco mais, eu quero crescer um pouco mais. Eu não posso desperdiçar o meu tempo. Eu quero investir na palavra de Deus, eu quero meditar na palavra de Deus, eu quero beber da palavra de Deus. Traz os meus livros. Mas ele está enfrentando privações físicas, irmãos. O inverno estava chegando. Em Roma o inverno chega abaixo de 0. Numa masmorra é mais frio dentro do que fora. Esse velho podia morrer de frio antes de ser degolado. E ele está querendo uma capa velha, encebada, surrada, puída. Quantas vezes nós temos tudo e reclamamos e murmuramos, e o maior pastor do cristianismo não tem uma roupa quente para vestir na velhice, na hora da morte. Mas em quinto lugar, ele está enfrentando o drama da ingratidão. Versículo 16, ele diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Você pode entender o que é isso? Aquele que plantou igrejas na província da Galácia, na província da Macedônia, na província da Acaia, na província da Ásia Menor, aquele que evangelizou de Jerusalém ao Ilírico, aquele que deu a sua vida pelo Evangelho, aquele que deu a vida pelas almas, agora na hora que precisa de alguém no tribunal, de uma palavra em seu favor, ninguém aparece. Ingratidão cruel. Mas louvado seja Deus. Ele diz no versículo 17: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Pode faltar a você o apoio dos homens, mas não faltará para você a assistência de Deus. Pode faltar a você o apoio da terra, mas não lhe faltará a ajuda do céu. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que eu plenamente cumprisse o meu ministério e pregasse a palavra aos gentios. E o Senhor me livrará e me libertará da boca do leão. Louvado seja o Senhor. Agora preste atenção, por favor, nessa cena. Há um dia
em que o carcereiro rude e insensível recebe em sua mesa um pedaço de papel ou couro com o nome de um prisioneiro que deveria ser executado. E eu vejo essa cena. E esse carcereiro pega um molho pesado de chaves, segura na outra mão uma tocha de fogo e, com passadas largas e pesadas, percorre um longo e frio corredor. Abre uma pesada porta de ferro que range nos seus gonzos e entra naquela masmorra escura, com um facho de fogo na mão e gritando: prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo! E lá do fundo da masmorra, o velho, surrado com as marcas de Cristo, responde: sou eu, estou aqui. Ele é amarrado, arrancado da masmorra, percorre um longo corredor, chega ao local do patíbulo. O carcereiro lhe pergunta: você quer dizer alguma coisa antes de morrer? Talvez pensando que Paulo pudesse expor a sua mágoa, a sua revolta. O apóstolo ergue os olhos aos céus e diz a ele: ao Senhor Jesus seja glória pelos séculos dos séculos. Botou a cabeça no cepo. A guilhotina de Roma tosou-lhe a cabeça. Corpo para um lado, cabeça do outro. Tombou na terra como um mártir. Levantou no céu como um príncipe. É este homem que diz para você e para mim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos este evangelho, a termos este cristianismo viril e a voltarmos para a supremacia da fé cristã. Curva sua fronte, por favor. Diante da história do apóstolo Paulo, o que cabe a nós é o corar de vergonha, pela fraqueza e limitação do nosso viver, pela timidez, pela covardia, pela falta de poder, pela falta de compromisso, pela falta de zelo, pela falta de visão, pela ausência de paixão. Compadece-te de nós, ó Deus. Levanta homens dignos do Evangelho em nosso meio. Homens e mulheres que sejam prontos a viver e a morrer por Jesus. Gente que não negocia princípios e valores. Gente que não negocia os valores e as doutrinas e as verdades da tua palavra. Levanta uma igreja forte, santa, piedosa e cheia do teu Espírito, e glorifica o teu nome, Senhor, na vida da tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém.